Esta parte da teoria de bancos de dados, modelo relacional, ela é bem chata, tem muita gente que se enrosca, não entende mesmo, né? Tem que se dedicar um tempo maior. Vou dizer assim, não é difícil, depende do tempo que você dedicou para estudar isso aqui. Então eu prefiro malhar bastante, quanto mais exercitar, mais vai fixar, mais livre de erros vocês vão estar e mais rápido vocês vão fazer o trabalho. Então a gente aprendeu como desenha o modelo de entidades em relacionamento, aqueles diagramas de bloco. Agora o que a gente tem que fazer? Continuar, né, o projeto. Vou pegar esse diagrama de blocos e dele eu vou extrair uma listagem que vai ser as tabelas, que lá no fim da aula, ó, nesse slide aqui, vocês vão ter que chegar aqui, ó. A partir do desenho, vocês vão ter que saber construir as suas tabelas. Seria uma listagem descrevendo cada uma das tabelas. Nome da tabela. Aqui em primeiro lugar, o sublinhado, né, o atributo chave, que é aquele atributo que nunca se repete. É esse atributo que vai garantir que você nunca vai ter duas linhas iguais numa tabela. E segue, separado por vírgula, uma lista de atributos, né? Pode ter quantos queiram, né? Entre parênteses. Então, nosso objetivo é esse, olhar para o desenho, para cada desenho produzir uma tabelinha dessa. A gente já viu muita coisa, eu vou passar rapidamente só para refrescar a memória, né? Nós temos vários casos para serem estudados. Representação de entidades fortes, conjunto de entidades fortes, é o trivial, é mais simples, mais direto de fazer, né? Depois vem representação dos conjuntos de entidades fracos. Também não é difícil. Eu já expliquei, vou só passar rápido em cima de novo. Falando mais sobre entidades fracas aqui, que ele é redundante, né? Ele existe lá como um conjunto de relacionamentos, mas na verdade aquilo ali não era nem para existir, era para ser uma tabela só. É só uma maneira de representar graficamente. Nós vamos passar por ele, não é difícil. Aí o conjunto de relacionamentos, que é o losango, né? Que você olha para o desenho lá do MER, aquele losango, qual é a função dele? Ligar dois conjuntos de entidades. Ele também pode virar uma tabela ou não. A gente vai repassar, porque isso já está explicado. E aí, combinação de esquemas, o que seria? Você pegar dois conjuntos de entidades que vai virar uma tabela só. Você condensou, em certos casos dá para simplificar. A gente vai ver como. Aqui a aula de hoje começa aqui, ó. Então é pouquinha coisa. O que eu pensei? Tem uma aula inteira para falar só disso. Vou dar uma repassada em tudo, né? Para refrescar a memória. Então, o primeiro caso de estudo aqui é o mais trivial, é o mais direto, né? Aqui não tem que pensar, é só copiar o que está aqui e jogar aqui. Você vai criar como uma tabela. Pega todas as elipses aqui e cria uma tabelinha, cada elipse é uma coluna. Sempre tem a regra, olha, toda vez tem que ter alguém sublinhado, está indicando para você, esse é o campo-chave. Vai ser sempre a primeira coluna da sua tabela. Todo conjunto de relacionamentos tem que ter um campo-chave, obrigatoriamente. Se não tiver, é porque ele é um conjunto de entidades fraco, né? O nome da tabela está aqui. Empréstimo. Então é tabela empréstimo. Primeiro atributo é número do empréstimo. Se eu fosse encher de dados, seria nesse formato aqui, né? Um código numerado, né? E a quantia, o valor em dinheiro que a pessoa pegou emprestado no banco. Para fazer aquele esquema
Esquema lógico a gente chama isso daqui, ó. Aquela listinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, no fim dos slides. Você vai representar desta maneira aqui, ó. Nome da tabela. Primeiro vem o campo-chave, sublinhado, vírgula, e aí segue uma lista de atributos. No caso aqui, você só tem mais um, né? Aqui é o esquema e aqui embaixo seriam os dados, né? Se eu fosse pôr dados nesse esquema aqui de cima. O esquema é o quê? É uma estrutura vazia, oca, não tem nada, não tem vida, mas depois você põe os dados, ela ficaria assim. Essa tabelinha aqui, correto? Aí a gente passou por conjunto de entidades fracos. Por que é chamado disso? Porque, como o modelo relacional diz, todo conjunto de entidades obrigatoriamente tem que ter um campo-chave, né? E o conjunto de entidades fraco não tem um campo-chave. Mas por que então, professor, é conjunto de entidades? É porque você precisa ter os dados, né? Vamos supor aqui. Você tira um empréstimo no banco. Vamos supor R$1.000. Vai pagar em 10 vezes cada parcela de R$100. Então, como são vários valores, vários vencimentos, né? Vários números, né? Primeira, segunda, terceira, cada uma numa data. Eu crio uma tabela separada lá, ó. Número da parcela que eu estou pagando, do carnê, né? Qual a data de vencimento e qual o valor. Só que essa tabelinha, ela não pode ser criada simplesmente assim. Tá faltando uma coisa aqui. Amarrar ela com esse número de empréstimo, né? Se eu tenho aqui 10 pagamentos, é referente a qual empréstimo? Tem que ter aquele código do empréstimo, igual eu mostrei na tabela, página anterior. Aqui, então, normalmente a gente colocaria aqui, certo? Você vai transformar isso num esquema. Como que você faz? Cada símbolo é uma tabela, né? Aqui você cria uma tabela. Aqui você criaria outra, mas nesse caso não, porque é fraco. E aqui também não. E você pegaria o atributo chave dessa tabela, joga aqui, nesse conjunto de relacionamentos. O atributo chave dessa outra tabela e joga aqui, nesse conjunto de relacionamentos. Então seria feito assim, criaria 3 tabelas. Uma normal, essa aqui é trivial, né? Igual ao primeiro caso que a gente viu, simplesinho. Nome da tabela, 2 coluninhas, acabou. Aqui eu faria uma tabela com esse número aqui e outra segunda coluna com esse número aqui. Mas conjunto de entidades fraco não é assim que se faz. Ele é feito assim, ó. Você pega isso daqui e faz tudo uma tabela só. Tudo isso que eu pintei em azul é uma tabela. E a outra tabela trivial você já fez. Porque eu posso juntar tudo. Quando você vem aqui e vê esse símbolo aqui, ó. Isso aqui significa participação total, ou seja, toda a linha dessa conjunto de entidades pagamento está indicando que obrigatoriamente participa do relacionamento, é participação total no relacionamento. Toda a linha daqui está representada aqui, obrigatoriamente. Sempre que for esse participação total, você pode pegar e ajuntar tudo numa coisa só. Então, conjunto de entidades fraco, você vai lá ver no desenhinho, olha. Losango duplo, retângulo duplo, junta tudo numa tabela. E aqui do lado de cá é trivial, né? Só que você está precisando também da chave da outra tabela, porque ela não vai ter chave. Se eu fizer só isso, é uma tabela que não tem
atributo-chave. Ele aqui está sublinhado para dizer, ó, isso aqui não é atributo-chave. A gente chama de descritor. Só ele não é suficiente. Então você pega tudo isso, cria uma tabela e adiciona mais uma coluna, número de empréstimo. É a primeira coluna, correto? E como que ficaria? Eu vou pegar então o número de pagamento, data de pagamento, quantia e mais esse atributo aqui na primeira coluna. Ficaria assim. Essa regra sempre é a mesma coisa, tá? Ela é entidade fraca, então é só pegar o atributo-chave da outra tabela e pode juntar tudo numa coisa só. O conjunto de relacionamentos não precisa ter uma tabela só para eles. A primeira, então, vai ficar nome da tabela, lista de atributos. Ó, empréstimo, número de empréstimo, quantia. Conferindo, empréstimo. Nome da tabela é empréstimo. Coluna, número de empréstimo e quantia. Perfeito, bateu aqui. Esse outro caso, você vai lá. Qual que é o nome da tabela? Pagamento. Esse nome que está dentro do retângulo. Faz uma listinha, uma coluna para cada atributo. Número de pagamento, data de pagamento, quantia de pagamento. Número de pagamento, data de pagamento, quantia de pagamento. Correto? Só que está faltando coisa aqui. Número de empréstimo. Tá aqui, ó. Número do pagamento. Ajuntei, ó. Peguei esse número de empréstimo, que é uma chave. Atributo-chave da outra tabela, porque essa tabela não tem. Número de pagamento não é chave. Mas o número de pagamento, olha aí sim, esses dois números juntos é que vão formar o campo-chave. Ficou assim. Então aqui vira uma tabela, tudo isso aqui, né? E você ainda pega emprestado o campo-chave da tabela conjunto de entidades forte. Na verdade, o conjunto de entidades fraco, ele somente existe porque existe o empréstimo, ele é um complemento dessa outra tabela. É dependente, totalmente amarrado, tem tudo a ver, né? Por isso que dá para juntar tudo. Tudo bem até aqui, pessoal? Porque essa parte eu já expliquei na outra aula. Aí se eu estiver pondo os dados como exemplo, eu vou ter número de empréstimo, esse código aqui, ó. E a quantia que foi emprestada, essa daqui. E na outra tabela, eu vou ter o mesmo número de empréstimo que veio daqui, ó, é chave estrangeira, né? A gente chama chave estrangeira porque foi importado, né? Foi pego emprestado de outra tabela. Aqui o número do pagamento, como tem lá pontilhado, né, na ordem. Esses dois campos juntos que estão em vermelho, que são atributos-chave. E depois os atributos descritivos, normalmente. O losango não entra. Esse losango pode dar origem a uma tabela que a gente chama conjunto de relacionamentos ou não. Por que ou não? Porque quando você vê esse símbolo aqui, ó, linha dupla, participação total, quer dizer que toda a linha daqui está amarrada aqui. Então é uma tabela só, é isso. Dá para juntar tudo. Se for 1 para 1, participação total, você ajunta tudo numa tabela só. Aqui está explicando a redundância de esquemas em entidades fracas. Só para malhar mais um pouco a entidade fraca. Um conjunto de relacionamentos vinculando um conjunto de entidades fraco ao conjunto de entidades forte. O fraco é aquele que tem linhas duplas, é o que está na direita, um losango duplo. E o forte é o que desenha normal, sem linhas duplas, é o que está à esquerda.
E no meio tem um conjunto de relacionamentos, certo? Losango correspondente é tratado de forma especial. Como observamos na... Aqui é só para repetir o que eu já falei, tá? Opa, chegou alguém. Um conjunto de relacionamentos vinculando um conjunto de entidades fraco ao conjunto de entidades fortes, ou seja, aquele losango duplo que está no meio, é tratado de forma especial, ele não vai virar uma tabela. Como observamos na seção conjunto de entidades fraco, como eu acabei de falar, né, no slide anterior, esses relacionamentos são muitos para um. Aqui, ó. Olha a seta indicando. A ponta da seta é 1. O outro lado da seta é muitos. Então, são muitos pagamentos para um empréstimo. O relacionamento é muitos para um. Tem a regrinha que eu vou explicar de novo daqui a pouco. Sempre você vai pegar a chave do lado muitos. Essa regra geral. Não possuem atributos descritivos. Esse conjunto de que não tem atributo descritivo, ou seja, não tem nenhuma elipse pendurada nele. Ele só vai ter atributos de quê? Se eu fosse criar uma tabela para ele, seria chave estrangeira do lado A e chave estrangeira do lado B, correto? Além disso, a chave primária de um conjunto de entidades fraco não existe, né? Por isso que ele é fraco. Ele tem que pegar a chave primária do conjunto de entidades forte. Foi o que a gente fez. A gente ajuntou, né? Número do pagamento com código do empréstimo. Aqui cabe uma restrição de chave estrangeira. Quando o livro fala assim, restrição de chave estrangeira, nada mais é do que ele está dizendo que a chave, o atributo chave, né? Toda tabela tem um atributo chave. Não é dela, é pego emprestado da outra tabela. Por que eu posso pegar? Porque é tudo a mesma coisa, esse pagamento é referente àquele empréstimo. Essa restrição, na hora de codificar no SQL, você vai ter um código lá, foreign key, chave estrangeira, é isso. Por que restrição? Restrição é assim, você tem uma tabela que a chave é de outra tabela, você não pode eliminar aquela linha. Por quê? Está apontando para outra tabela. Primeiro você tem que ir lá na outra tabela, deletar a linha que foi importada, e depois aí o sistema vai deixar você deletar essa linha. Por isso que é restrito, né? Você está amarrado com a outra. E aqui eles estão fazendo... Oi? Professor, eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre a chave primária e a chave estrangeira? A chave estrangeira, ela é uma chave primária, porque ela está servindo de chave principal para aquela tabela. Só que foi pego de uma outra tabela. Ela veio de fora, não é dela mesma. Porque ela não tem chave, né? Ela tem aqui somente número de pagamento. Você vai ter muito esse termo chave estrangeira. Quando você tem um conjunto de relacionamentos, aqui, eu já vou explicar já. Você, aqui ó, isso aqui, qual é a função desse losango? É fazer a ligação dessas duas tabelas, dessa com essa. Ele não tem nenhum dado em si, ele só vai ter dois dados de ligação. Chave primária daqui, joga aqui. Chave primária daqui, joga aqui. Aí eu vou criar uma tabela com duas colunas. As duas colunas, uma é chave primária dessa tabela, outra é chave primária dessa tabela.
Como ela não é dela isso daqui, pegou emprestado, é chave estrangeira. O que vai acontecer? Se eu quiser deletar uma linha dessa tabela, não vai deixar. Por isso que fala restrição de chave estrangeira. Por quê? A chave não é dela, como que ela vai deletar? Primeiro, tem que vir aqui, deletar a linha inteira que tem essa chave. Aqui também. E depois você vem aqui e deleta essa linha aqui. Clareou para você? Entendi. Obrigado, professor. De nada. É estrangeiro porque não pertence para ela esse atributo. Foi pego de outra tabela. E como tal, não pode deletar. Primeiro você deleta da onde ela veio, depois você deleta a linha sua. Então, para vocês verem, em geral, o esquema para o conjunto de relacionamentos, vinculando um conjunto de entidades fraco ao seu conjunto de entidades forte correspondente, é redundante. Redundante quer dizer, está repetindo, está chovendo no molhado, não precisa ter. Por que não precisa ter? Vamos voltar lá, vamos entender esse negócio. Redundante quer dizer, você está repetindo. Eu não vou precisar relacionar essas duas tabelas, porque na verdade, isso daqui é tudo uma coisa só. Pagamento está amarrado com o empréstimo. Se não existir o empréstimo, o pagamento também não existiria. Então, essa tabelinha aqui, ela é totalmente pendurada na outra. Então, por que eu digo redundante? Se eu criar aqui, ó, um conjunto de relacionamento, como a gente faz normalmente. Pego aqui o que seria o campo-chave aqui, mas não é, isso aqui é um campo descritor. Jogo aqui. Pego aqui, campo-chave aqui e jogo aqui. Essa é a regra, que você joga tudo dentro do losango. Campo-chave de A, campo-chave de B. E cria uma terceira tabela. Pronto, já liguei as duas. O trivial é fazer isso. E depois eu vou pegar essa tabela aqui e criar do jeito que está, e essa aqui do jeito que está. Aí vai ficar repetitivo. Eu posso juntar tudo isso numa coisa só. Por quê? Como eu expliquei, participação total. Então você vai criar uma tabela aqui. Sempre que você tiver participação total, você pode ajuntar. Se tiver essa linha aqui, esse losango, esse retângulo, você pode criar uma tabela só aqui. Você fundiu o que seria duas tabelas numa só. Porque isso aqui é redundante, está repetindo informação. Não precisa ter, essa que é a ideia de redundante. Pessoal, é isso. Vocês entenderam o conjunto de entidades fraco? Se não, eu explico, não tem problema. Essa parte não pode seguir em diante se não entender. Pode perguntar o que é chave estrangeira, o que é campo descritor. Campo descritor dá a intenção assim que é uma chave, mas não é chave. O número de pagamento não pode ser chave, porque ele repete, né? Se outra pessoa for lá pegar um empréstimo também, vai ter parcelas numeradas de 1 até X. Eu também tenho de 1 até X e vai repetir, por isso que não é campo-chave. Professor, então, no caso, chave, entidades fracas é aquele que repete. Isso. Você não, é impossível criar aquela tabela sem repetir as linhas. Eu vou lá, Argemiro, vou no Banco do Brasil. Peguei um empréstimo de R$1.000. Vou pagar em 10 de 100. Aí eu crio uma tabelinha. Esse número aqui que eu estou mostrando. Azulzinho. De 1 a 10. Primeira coluna. Segunda coluna, as datas de vencimento, né?
hoje, que é 15 de dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro, segunda coluna. E a terceira coluna, o valor da parcela, vai ser tudo 100, 100, 100, 100, 10 vezes, certo? Até agora não repetiu nada, né? Aqui o azulzinho vai de 1 a 10, não repete, certo? Aí você vai lá e pega também um empréstimo. Tem milhares de pessoas pegando empréstimo no banco. Coincidentemente, você pegou R$1.000 e vai pagar R$100 por mês também. E você foi no mesmo dia que eu. Olha, o Banco do Brasil tem milhões de clientes, né? Não é muito raro você pega um empréstimo aqui, outra pessoa lá em Brasília, na mesma data pegou o mesmo valor emprestado. Não é muito raro acontecer, não é verdade? O banco vai aplicar a mesma data de vencimento, tudo igualzinho, vai repetir, vai dar choque o Argemiro com a pessoa de Brasília. Por quê? A pessoa de Brasília vai ter a parcela número 1, 2, 3 até 10 também, mesma coisa que eu. Aí vai dar conflito. E o que está faltando aqui? Ah, mas o Argemiro pegou empréstimo número X. Você está fazendo, tem 10 pagamentos com 10 datas diferentes, mas você está pagando o quê? Está referente a qual empréstimo? Percebe por que é entidade fraca? Tem que... tá faltando uma coluna nessa tabela. Então você põe essa coluna lá e pronto, né? Você adiciona lá, que é a tributo-chave da entidade forte, que está do lado esquerdo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu só copiei o que tem na tabelinha aqui, pagamento, incluindo o número de empréstimo da outra tabela, que a outra tabela é trivial, foi só copiar. E por que é chave estrangeira, então? Porque esse atributo aqui, ó, foi emprestado daqui, foi importado de outra tabela. Tá bem intuitivo, né? Clareou para você? Clareou sim, professor. É uma coisa muito simples e o livro, na hora de explicar, ele usa 10 páginas para explicar um negócio tão simples. Por isso que sempre a gente fala, né? As aulas têm que ser metade teoria e metade exercício. Aí o aluno vai ver, ai, que coisa tonta, ficou meia hora falando para explicar só isso. É bem simplesinho, bem facinho mesmo. E aqui está dizendo o que é redundância. Redundância é um negócio que não precisa ter, né? Esse cara aqui, não preciso dele. Eu posso juntar tudo numa tabela só. Foi o que a gente fez aqui, ó. De 3 símbolos, que normalmente seriam 3 tabelas, ó. 1, 2, 3. Eu criei só 2 tabelas, ó. Essa e essa. Tudo bem? A parte mais chatinha já passou. Agora vem o que? Representação dos conjuntos de relacionamento. O que será? Esse losango aqui, ó. A gente chama conjunto de relacionamentos porque ele relaciona essa tabela com essa. A função dele é só essa, fazer a ligação, o relacionamento entre 2 tabelas. O modelo de banco de dados relacional é uma teoria muito bonita, funciona muito bem. Por que chama modelo relacional? Porque sempre tem ligações entre os dados, né? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Esse losango. Regra geral, como que é feito? Pega o campo-chave do lado esquerdo. Aqui seria o número da conta. Tá errado aqui, o livro tá errado, viu, pessoal? O tradutor, ele traduz, mas ele às vezes erra, porque ele não conhece a teoria, né? Tinha que estar sublinhado igual aqui, ó. Sempre tem que ter no desenho uma das elipses, tem que estar sublinhado, indicando, ó, esse aqui é o campo-chave. Esse campo que garante que as linhas não vão se repetir nunca, porque ele não repete.
Por exemplo, o CPF de uma pessoa não repete nunca, pode ser usado como campo-chave para a tabela pessoa. A agência bancária tem um número, né? É um número que não se repete da tabela agência. Então, quando você olha aqui pro MER, você vê um desenho desse com essa carinha aqui. Do lado esquerdo, um conjunto de entidades. Do lado direito, outro. Eu quero ligar agência com conta. Toda conta está amarrada numa agência, correto? Então, eu crio uma terceira tabela que vai pegar atributo-chave daqui, primeira coluna. Atributo-chave daqui, segunda coluna. E pronto, está feita a ligação. É sempre assim, pega o atributo-chave daqui, joga aqui. Atributo-chave daqui, joga aqui. Isso é regra geral. Tem casos especiais, por exemplo, que a gente já viu um, né? Conjunto de entidades fraco. Então, quando eu ver esse símbolo aqui, como é que eu construo uma tabela para ele? Simples. Atributo-chave, tabela A, atributo-chave, tabela B. Está feito. Isso é regra geral. Aí, bom, construir uma tabela contendo atributos chaves de A e de B. Ah, tá. Professor, e daí? Qual que vai ser? Só um minutinho, por favor. Qual que vai ser o atributo-chave dessa tabela? Até agora entendi. Tem duas coluninhas, né? Chave da tabela A, chave da tabela B. E qual que vai ser a chave dessa nova tabela que eu criei? Tudo é chave aqui, né? Aí tem uma regra. A regra diz assim. Aqui tem 4 bolinhas aqui, ó, tá vendo? Mas se você entender a regra geral, você vai ver que é intuitivo cada uma dessas regras, não precisa nem estudar. De 4 eu faço uma regra só para facilitar para vocês. Você sempre vai olhar para o lado muitos. Este lado é que vai ser a chave. Então, olhando aqui, ó, a ponta da seta é o lado 1. O lado muitos é o outro lado da seta. Então, quem vai ser o campo-chave? Esse cara aqui, ó, conta. Atributo que veio para cá, não veio? Veio para cá, né? Está construindo uma tabela aqui com esse dado e com esse dado. O campo-chave vai ser esse cara aqui. Tudo bem? Aí vem, o livro fala todas as possibilidades. Segue a regrinha lá do muitos é campo-chave. Vamos ver a primeira regrinha do livro? Ó, para um relacionamento muitos para muitos. Dos dois lados é muitos, então dos dois lados é chave. Eu vou unir as duas chaves e fazer uma chave só composta de 2 números. Como se estivesse emendando um com o outro. Composição. A união dos atributos chave primária do conjunto das entidades participantes se torna chave primária. Aqui não é o caso. Eu vou fazer o desenho lá embaixo. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Quando não tem seta, você lê aqui é lado muitos. Aqui não tem seta, aqui é lado muitos. Então eu tenho aqui um conjunto de relacionamentos, que é o losango, de muitos para muitos, que é o caso aqui do livro. O que eu fiz? Eu peguei o atributo-chave daqui e joguei aqui. Peguei o atributo-chave daqui e joguei aqui. E essa tabela aqui, ó, qual vai ser a chave dela? Sempre pega do lado muitos. Então você vai juntar 2 números fazendo um só, que vai ser o atributo-chave. A união, né? A regra geral está valendo. Sempre pega a chave do lado muitos.
Então, muitos para muitos une os dois lados. E quando for 1 para 1, vamos lá ver o desenho. Ó, a ponta da seta indica lado 1. Então eu leio assim esse desenho. Esse conjunto de entidades aqui participa desse relacionamento aqui de 1 para 1. Do outro lado é 1 também. Então, 1 para 1. Estão se relacionando dois conjuntos de entidades através dessa terceira tabela que eu vou construir. E o tipo de relacionamento é 1 para 1. O que você entende? Cada linha dessa tabela aqui está ligada com apenas uma linha dessa tabela aqui. E vice-versa. E qual que é a regra geral para você construir um conjunto de relacionamentos? Pega o campo-chave daqui, deve ter umas elipses aqui, né, que eu não desenhei. E tem uma que está sublinhada. Pega esse campo-chave, vai ser a primeira coluna dessa tabela nova que eu estou criando aqui. Vem aqui e faz a mesma coisa. Pega aí um atributo que é chave, ele vai indicar para você porque ele está sublinhado. E põe aqui como segunda coluna dessa tabela. Pronto, tem uma tabela de duas colunas. Pela teoria do modelo relacional, toda tabela tem que ter um campo-chave. Então, professor, qual que seria o campo-chave? Bacana, vamos lá ver na regra. Essas regrinhas aqui tem que decorar, não tem jeito. Mas é simples. Inclusive vai cair na prova. 1 para 1, binário, quer dizer, são duas caixinhas, né? Dois retângulos. É a regra do tanto faz, certo? Qualquer um está valendo. Você pode escolher a chave primária do conjunto A ou do conjunto B. De todo jeito funciona. Pode escolher arbitrariamente, como você preferir. Isso aqui é a regra do tanto faz. E se for muitos para 1? Vamos lá no desenho ver. Aqui não tem seta, então eu leio assim, Esse conjunto de entidades, representado por esse retângulo, está participando do relacionamento com o conjunto de entidades A, né, do outro lado. E a cardinalidade é muitos para 1. O que quer dizer isso? Várias linhas daqui estão ligadas com apenas uma linha daqui. Ou olhando do outro lado, falando a mesma coisa, só que olhando do outro lado. Uma linha dessa tabela, por que uma? Porque a ponta da seta é o lado 1. Uma linha dessa tabela está ligada com várias linhas dessa outra tabela B aqui. Relacionamento 1 para muitos. Qual que é a regra geral que eu falei para vocês no comecinho? A chave sempre do lado muitos. Então está resolvida a questão. Quer ver? Para um conjunto de relacionamento, muitos para 1 ou 1 para muitos, depende do lado que você olha, né? Isso aqui é bobeira. Binário, ou seja, dois conjuntos, dois retângulos, duas caixinhas estão sendo ligados por um losango que seria uma terceira tabela. Vai ser uma terceira tabela. Qual é a chave primária? Lado muitos. Sempre vale essa regra. Aqui valeu, né? Muitos para muitos, você pega dos dois lados. Se está de um lado só, você pega de um lado só. Sempre pegando a chave do lado muitos. E se for 1 para 1? 1 para 1 é a regra do tanto faz. É impossível errar aqui. Pegue arbitrariamente, sempre dá certo. Pessoal, tá fácil, né? Olha.
É umas coisas tão fácil, é que o livro fala e não explica direito, a gente fica assim, vê umas palavrinhas malucas, enário, enário, são vários, né? N de que simboliza vários, enário. Tudo bem aqui, vamos dar uma malhada aqui, repassar, ó. Muitos para muitos. Eu pego uma chave daqui, primária, desse tabela, ponho aqui. Pego a chave primária dessa tabela, ponho aqui. Essa tabela que eu acabei de construir, eu preciso codificar no SQL, eu preciso dizer para o computador qual vai ser a coluna campo-chave. E como que eu falo? Vai ser a união das duas colunas, uma coluna com a outra. Junta tudo, forma um número grande só, emenda os dois números. Ah, tá. E se for um para muitos? Pega aqui, regra geral. Campo-chave dessa tabela, põe aqui. Primeira coluna da tabela que eu estou criando. Pega o campo-chave dessa tabela, põe aqui. Pronto, criei uma tabelinha com duas colunas, já uni, já relacionei, né? Só falta dizer quem vai ser o campo-chave. Regra geral, lado muitos. Campo-chave vai ser esse campo-chave que eu peguei daqui e joguei aqui. E sempre vai ser chave estrangeira, porque essa tabela aqui, ó, ela pegou, copiou de outra tabela um atributo chave, por isso que você diz que é chave estrangeira. E por que é restrição de chave estrangeira? Por que é uma restrição? Porque eu não posso deletar essa linha. Essa linha não me pertence. Eu primeiro tenho que vir aqui, deletar aquela linha, e depois sim ele vai vir aqui e vai deixar deletar essa linha. Por isso que está restrito, né? Permissão de deletar a linha. É uma restrição de chave estrangeira. Tudo bem até aqui? Ah, faltou 1 para 1, ó. A ponta da seta é 1, a ponta da seta é 1. Quando é 1 para 1, o que eu fiz? Campo-chave daqui, joguei aqui. Campo-chave daqui, joguei aqui. Tem uma tabelinha com duas colunas. Sempre tem que ter um campo-chave toda a tabela. Qual coluna eu escolho? Tanto faz. Escolhe qualquer uma que sempre vai dar certo, se for 1 para 1. Vocês percebem que esse negócio de cardinalidade é essa historinha aqui de como é que se dá o relacionamento, como é que essa entidade participa do relacionamento. 1 para 1, 1 para muitos, muitos para muitos. Isso é cardinalidade. É a maneira como se dá o relacionamento entre dois conjuntos de entidades. A cardinalidade é que vai definir como eu vou construir o conjunto de relacionamentos, que é a terceira tabela, que tem a função de unir. No modelo relacional, sempre assim. Você constrói várias tabelas e essas tabelas estão ligadas com outras tabelas que sozinha a tabela não diz muita coisa. Ela tem que ter uma outra tabela para complementar a listagem, né, a informação. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Eu posso voltar se vocês não entenderem, porque não vai para frente se não entender. Senão vocês não vão fazer mais nada o semestre inteiro, vão ficar boiando direto. O que vocês acharam? Pode prosseguir? Pode perguntar, não precisa se acanhar, não. Bom, eu acho que está tranquilo, né? Vamos em frente então. Pessoal, muda só o desenho, mas a regra é a mesma. Segue sempre pegando o atributo-chave do lado muitos, para definir o atributo-chave desse conjunto de relacionamentos. Você pode pôr quantas caixinhas você quiser, não muda. Você olha aqui para esse cara.
Agora, em vez de 2, como a gente estava vendo até agora, eu tenho 3 conjuntos de entidades. Qual que é a regra geral? Ah, professor, você falou que pega sempre a chave primária do lado muitos. E quais são os lados muito aqui? É só ver a seta. Onde não tem seta, é lado muitos. Ó. Aqui é lado muitos. Aqui é lado muitos. E onde tem seta? A ponta da seta é lado 1. O outro lado da seta é lado muitos. Então, o desenho está indicando para você, ó. Eu tenho um conjunto de relacionamentos, outro e outro. Estão se relacionando através de uma terceira tabela que eu devo construir. E como que eu construo essa tabela? Simples. Campo-chave daqui, jogo aqui. Campo-chave daqui, jogo aqui. Campo-chave daqui, jogo aqui. Pronto, criei uma tabela com 3 colunas que vai fazer a ligação de 3 outras tabelas. Está feito. Ah, professor, mas toda tabela tem um campo-chave. Qual que seria a coluna do campo-chave? Lado muitos. Ah, mas tem 2. Tem essa e tem essa. Você une as duas. Você vai compor. Você fala assim para o computador. O campo-chave dessa tabela aqui que eu estou criando vai ser esse atributo-chave mais esse atributo-chave. Pronto, está resolvido. Outro caso, outra possibilidade. Aqui, muitos para muitos para muitos, certo? Aqui não tem seta, eu leio muitos, muitos e muitos. Como que eu construo essa tabela aqui? Campo-chave daqui, joga aqui. Campo-chave daqui, joga aqui. Campo-chave daqui, joga aqui. Pronto, já liguei. Só falta indicar a coluna, né? O atributo-chave dessa tabela. Toda tabela tem que ter um atributo-chave. A regra geral que o professor falou, qual é? Pega o lado muitos, mas aqui tudo é lado muitos. É fácil, você une tudo. Você diz para o computador, ó, o campo-chave aqui é tudo, é a composição das 3 colunas. É a coluna campo-chave A, campo-chave B, campo-chave C. As 3 colunas formam a chave. É estranho, né? A linha inteira é chave. É isso mesmo. Porque eu posso dizer, porque tudo é chave estrangeira. Tenho 3 chaves estrangeiras aqui, percebem? Só vou poder deletar qualquer linha dessa tabela se ela não tiver nem aqui, nem aqui, nem aqui. O computador não deixa, ele amarra uma coisa com outra. Vocês entenderam quando tem 3? A regra é a mesma, só muda de 2 para 3 caixinhas, mas segue a regra básica que você pega do lado muitos. Segue a mesma regra do conjunto binário, só tem um a mais lá. E é isso aí. A regra para 4 caixinhas a gente não vai mostrar porque 4 caixinhas não é muito usado, não é recomendado que você use, fica um negócio complicado, difícil de entender. Você explica, a pessoa não entende. Faz aquela cara, ah, tudo bem, porque é para você parar de falar na orelha dela. Se você documentar, o programador vai ver daqui 6 meses, daqui 1 ano, não vai entender nada, vai codificar errado, vai achar que entendeu, sabe? Aliás, 3 conjunto ternário também já não é muito bem visto, mas pode usar, tá? Às vezes você vai se deparar com esse conjunto ternário. Tudo bem, pessoal? Por favor, fala aí se vocês estão entendendo, se não pergunta. Senão vou me sentir inseguro aqui, né? Se eu posso ir para frente ou não.
Dúvidas? Tudo bem, então vamos em frente. Então, isso é a representação dos conjuntos de relacionamentos, ou seja, o losango, né? Aqui simplesmente é um exemplo, né? Tipo um exercício que eu mesmo vou resolver. Então, o que nós temos nesse exemplo? A aplicação do sistema bancário. Eu tenho aqui um cliente que tem conta no banco, foi lá, tomou um dinheiro emprestado, né? Aquela historinha, peguei, o Argemiro pegou R$1.000, vai pagar em 10 parcelas. Essas 10 parcelas eu vou pôr numa terceira tabela, né? Que chamei de tomador de empréstimo. Então, como que vai ficar? Aqui eu deveria desenhar as elipses, né? Que são os atributos dessa tabela aqui. Mas eu já pus direto aqui o esquema lógico. Já descrevi a tabela de uma vez. A tabela cliente tem 2 atributos. Tem o número da conta do cliente e o nome do cliente. Simplesinho. A tabela empréstimo também é bem simples. Tem o número do empréstimo que foi dado, o código, né? A numeração. E o valor do empréstimo. Se você olhar para essa tabela aqui, sozinha não te diz nada, né? Você olha lá, um código e um valor, um código e um valor. Foi emprestado esse dinheiro com esse código e me descreve aí quem é que pegou esse dinheiro emprestado. Está faltando ligar, né? Com o cliente para saber que foi o Argemiro aqui, ó, que pegou o dinheiro emprestado. Se eu falar assim para você, eu tenho uma tabela cliente, ó, o Argemiro tem a conta número tal no banco. Aí você olha, tudo bem, entendi. Mas esse cliente aí não faz nada, não tem saldo, não pega dinheiro emprestado, não faz seguro. Sim, eu preciso puxar lá o histórico dele, eu vou ver que ele vai ter um empréstimo. Então tem que ligar ele com alguma outra coisa, com conta poupança, com empréstimo, com seguro, né? Ele vai estar amarrado com várias outras tabelas. Como que eu ligo o cliente com a tabela empréstimo? Modelo relacional, crio uma terceira tabela. Tabela também é chamado de relação, tá? Que eu chamo de conjunto de relacionamentos, porque não existe dados próprios, é tudo estrangeiro, é tudo importado. O conjunto de relacionamentos é tudo chave estrangeira, ela não tem dado próprio, ela só está ligando uma tabela com a outra, pega um pedacinho de uma, um pedacinho da outra e liga. Então, pela teoria, pela regra geral, né, pelo trivial, pelo comum, chave primária de cliente, jogo aqui. Chave primária de empréstimo, jogo aqui. Foi o que eu fiz, olha. Facinho, ó. Como que é chave primária? Está sublinhado, indica para você que é chave primária. ID cliente, ID cliente. ID empréstimo, ID empréstimo. Escrevi número empréstimo, é ID empréstimo, tá? Escrevi errado. Simples, facinho. Aqui é lá do muitos, né? Aqui é lá do muito, certo? Então eu vou unir. Quando eu for especificar na codificação na linguagem SQL, eu vou dizer para o computador, na linguagem SQL. A chave primária dessa tabelinha aqui é a união desse com esse, tá? É assim que se faz. E é assim que eu fiz, né? E é o que o livro está falando aqui, ó. Mesma coisa que eu acabei de falar, ó. Tabela cliente tem a chave primária ID cliente. A chave empréstimo tem chave primária número de empréstimo. É tudo que eu já falei, pessoal. O conjunto de relacionamentos não possui atributos. Tudo que ele tem é pego
estrangeiro, importado. Então eu vou pegar a chave primária de cliente. Tá aqui. Ó, esse cara aqui. Tá aqui. Esse cara aqui. Tá aqui. Pronto, já liguei as duas tabelas. E a chave primária é a união. Por que a união? Porque dos dois lados é muitos. Eu falei para vocês, pega a chave sempre do lado muitos. Tá aí um exemplo. Aqui. Tudo bem até agora? Mudando de assunto, é um outro tópico lá da agenda. Um caso especial. A gente está sempre discutindo como criar o conjunto de relacionamento. O que é conjunto de relacionamento? É o que é representado no MER por um losango. Esse cara aqui, ó. Estamos discutindo como criar esse cara aqui. Tem casos especiais, né? Combinação de esquemas. O que é um esquema? Esquema nada mais é do que a descrição da sua tabela. O que é esse esquema aqui? Conta, número da conta e saldo. Pronto, já diz qual é o esquema aqui. Qual é o esquema aqui? Agência, abre parênteses. Nome de agência, vírgula, cidade de agência, vírgula, ativo, fecha parênteses. Esse é um outro esquema. E aqui é um caso especial que a gente vai analisar. Em vez de eu criar uma terceira tabela de ligação, eu posso simplesmente pegar o campo-chave daqui, ó, e criar uma terceira coluna aqui em conta. E pronto, eu não preciso criar uma terceira tabela, eu só incluo uma coluna aqui. Não é intuitivo para vocês eu dizer assim: olha, essa conta aqui pertence para essa agência aqui. Eu não preciso criar uma terceira tabela aqui. Então, criei o relacionamento, fiz a ligação, sem precisar criar uma terceira tabela, que é conjunto de relacionamentos. Pessoal, em casos especiais. Por que um caso especial? Você tem que observar duas coisas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como que é esse relacionamento? Muitos para um. A ponta da seta é 1. E tem uma outra indicação aqui, ó. Participação total. Somente nesses casos que dá para você combinar esquemas, ou seja, isso que seria um esquema, terceiro esquema, foi combinado com esse esquema aqui, ó. Né? Se você ver participação total e lado muitos, dá para combinar o esquema de relacionamento com o conjunto de entidades. É um caso especial, assim como entidade fraco, mas faz um resuminho no fim da aula, faz uma colinha, que isso aqui a gente costuma esquecer, né? Acaba a aula, daqui uma semana já não lembra mais. Aqui é tudo que eu já falei, o livro está repetindo, né? Conjunto A é o que está na esquerda. Esse aqui é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. O que aconteceu? Como que eu relaciono esse conjunto com esse? Eu preciso fazer a ligação. Eu tenho uma conta aqui, né? E eu preciso saber em qual agência que está essa conta. Só fala o número da conta e o saldo. Eu tenho que ligar com a agência. Como que eu faço essa ligação? Então, o conjunto muitos para um, né? Da esquerda para a direita, A e B. Conjunto A é conta, conjunto B é agência. Então é a mesma coisa que eu já falei, pessoal. Eu não vou ficar repetindo porque fica enjoativo, mas depois vocês leem em casa tudo que eu já expliquei. Mais ainda, o mesmo exemplo, né? O livro explicando. O que quer dizer foreign key? Traduzindo,
chave estrangeira. Então, ficou assim. O esquema lógico. O esquema lógico, pessoal, é esse formato aqui, ó, de especificação. É norma técnica, tem que seguir essa norma técnica. O tradutor errou de novo aqui. O livro está errado mais uma vez. Aliás, 2 vezes. O que falta aqui? Tem que sublinhar. Quando é campo-chave, você tem que sublinhar indicando, olha, isso aqui é campo-chave. Né? Aqui é campo-chave também, ó, chave estrangeira. Agência, campo-chave, nome da agência aqui, ó. O tradutor esqueceu, né? O livro original em inglês deve estar certo. E como que eu vou... Não tem terceira tabela aqui, né? Normalmente tinha, né? Você ia criar uma tabela só para esse losango aqui, mas não criei. Eu juntei aqui, ó. Peguei o campo-chave, nome de agência. Esse cara aqui, ó, repete aqui. Se eu copiei de outra tabela, é chave estrangeira. Aqui é a chave que já tinha, aqui o atributo que já tinha. A hora que eu for dizer para o computador assim, olha, o campo-chave dessa tabela conta vai ser número da conta mais o nome da agência. Eu vou compor os dois, tá? Aí eu não precisei criar um terceira tabela. Tabela agência fica do mesmo jeito que estava. Pessoal, são regrinhas que tem que decorar. Você vai ter que escrever isso aí numa colinha, falar, ó, se for participação total, muitos para 1, dá para fundir os esquemas. Você simplesmente pega esse atributo-chave, insere aqui nessa tabela. Essa tabela vai ter mais uma elipse aqui chamada número da agência, chave estrangeira. Esse cara aqui some, ó. Simplifica, vai ficar 2 tabelinhas só. Tá indicando no MER 3. Ah, professor, por que indica 3? É porque você fez um desenho rápido lá e é tipo assim um rascunho. Se você já quiser desenhar direto, podia desenhar direto dois conjuntos de relacionamentos. Entenderam esse negócio aqui de combinação de esquemas? Combinação de esquemas é você pegar o esquema A, combinar com o esquema B. E não precisa criar um conjunto de relacionamentos. O que mais? Tem outro caso para ser estudado aqui. Agora é tudo fácil, pessoal. A parte chata já acabou. Valores múltiplos. Depois vocês dão uma lida aqui, eu vou direto no desenho. Lembra que quando eu estava explicando como é que se desenha um MER, né? Tinha lá um atributo de valores múltiplos. A gente fala atributo multivalorado. São vários valores para um atributo só. Os atributos são as elipses, né? Então você vai ter aqui um cliente, uma pessoa, né? Você tem o ID, né? Pode ser o RG dela, o nome, a rua e a cidade. Aqui você já tem um atributo composto. Pessoal, não confunda atributo composto com atributo de valores múltiplos. Como que é o atributo composto? Endereço. Ó, ID cliente, nome cliente, tudo bem. Agora essa parte aqui, ó, o endereço da pessoa é que é múltiplo, é composto. Olha, até eu estou confundindo aqui. Atributo composto, porque são 2 atributos que formam uma coisa só.
Cidade e rua é endereço, é tudo a mesma coisa, não é? Tá separadinho aqui. Exatamente. Sempre separa tudo o máximo que vocês puderem. Nunca faz um endereço. Fala assim, é um atributo só. Aqui você já põe tudo. Rua, número, bairro, CEP, cidade. Não, não faça isso. Quebra. Sempre que puder quebrar a informação o mais possível, melhor. Por quê? Se eu cadastrei o Argemiro lá, pus tudo junto, bairro Jardim Chapadão, misturado com nome de rua, tudo numa string enorme, num campo só. Aí mês que vem eu quero puxar uma listagem, olha, me lista aí os clientes do Banco do Brasil que moram no Jardim Chapadão. Por quê? Eles vão ter conta na agência Jardim Chapadão. Eu não vou conseguir puxar essa listagem, por quê? Não está separadinho, né? Então, qual é a regra para endereço? Ou qualquer que seja atributo composto, né? É você dividir tudo. Uma coluna para rua, tá dizendo aqui, ó, rua. Outra coluna para cidade, outra coluna para bairro, outra coluna para CEP. Vai quebrando o mais que puder. E como é que aqui é convenção, tá, pessoal? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a coluna. A convenção é a seguinte: você põe lá rua underline endereço, cidade underline endereço, dizendo o quê? Subentendendo que essa coluna aqui mais essa coluna vão compor o endereço, tá? Essa é a regra para atributos compostos. E valores múltiplos? Valores múltiplos é quando você tem um telefone. Uma pessoa tem vários números de telefone. Então, o atributo telefone, que é atributo do Argemiro, tem vários valores. Filhos, atributo do Argemiro, eu tenho 2 filhos. É atributo multivalorado, ou é atributo valores múltiplos. Qual que é a regra? Crie uma tabela separada para este atributo. Então eu vou ter que criar uma tabela telefones. Aí eu listo todos os números de telefones. Eu vou falar qual é o código de área, né? O DDD, o DDI, código do país, o número do telefone. Pode dizer se uma outra coluna ainda, se ele é móvel, se ele é fixo. Posso ter uma quarta coluna ainda, qual é a operadora, sei lá. E aí você cadastra o telefone direitinho, né? E aí o que falta? Vai faltar falar, mas tudo bem, existe esse telefone aqui, mas quem que é o dono? Simples, cria mais uma coluna, põe lá o RG do dono. Tá feito, tá ligado às duas colunas. Aqui vamos ver um exemplo. Aqui não é telefone não, aqui é dependente. Tem um funcionário na empresa e tem um atributo filhos. Se o funcionário não tem filho nenhum, não precisa incluir nessa tabela dependente, né? A tabela funcionário não vai ter coluna nenhuma dizendo filhos. Você só vem aqui nessa tabela dependente e consulta. Se o ID do funcionário aparecer aqui, é porque ele tem um filho. E aqui vem o atributo-chave do filho, no caso é nome do dependente. Nome aqui não vai ter problema de ocorrer homônimo. Você nunca usa nome de pessoas como atributo-chave, mas no caso aqui pode, né? Por quê? O mesmo funcionário raramente vai ter 2 filhos com o mesmo nome, né? Não dá.
Então, vamos ver esse exemplo direitinho aqui, ó. Atributos com valores múltiplos. Você olha para esse desenho no MER. Eu tenho que criar essa tabela aqui, ó. Como que eu vou criar essa tabela? Eu estou transformando um modelo conceitual de alto nível, que é esse desenho, para um esquema lógico, que é isso aqui, ó. Que já é a tabela sua. Como é que eu faço? Qual é a regra da teoria? Eu vou pegar aqui, ó, criar uma tabela funcionário com a coluna ID do funcionário, nome do funcionário. Esse aqui pula, que isso aqui é múltiplo também. Data de admissão. Esse aqui pula porque esse aqui é múltiplo. Múltiplo é porque está elipse dupla, né? Quando é valores múltiplos, eu vou criar uma outra tabela. Então, vai ser uma tabela assim. Funcionário, ID do funcionário, nome do funcionário e data de admissão, só. Aí eu criei uma outra tabela chamada dependente. Na tabela dependente, eu vou incluir ID do funcionário e nome do filho. Então, o ID do funcionário John aparece duas vezes, ó. E tem 2 filhos, por isso. E qual vai ser aqui? Vamos ver se vocês podem me dizer. Qual vai ser o campo-chave? Essa tabela vai ter 1000 linhas. Para cada funcionário vai ter lá os filhos, se é que tem filho. Não pode ser John, porque tem 2 funcionários que têm um nome, filho com o nome John. Ou Mary também não pode ser. E esse aqui pode ser? Não, você está vendo aqui que está repetindo? Ai, professor, como é que eu faço? Sabe o que você vai fazer? A união dos 2 campos. Se você pegar esse mais esse, olha ele como se fosse uma coisa só. Esse é o atributo-chave. A linha toda não vai se repetir jamais, tá? Entenderam como que faz atributos, valores múltiplos? Fácil, né, pessoal? Telefone, eu não estou explicando aqui, mas o tradutor errou de novo. Aqui ele teria que pôr igual aqui, ó. Telefone é multivalorado, não pôs. E como que eu criaria uma tabela telefone? Só para exercitar um pouco. Mesma coisa. Você vai ter lá o número do telefone, né? E amarrado com o ID do funcionário, que é esse ID aqui, ó. Aí você põe quantos números você quiser. Tudo bem até agora, pessoal? Posso prosseguir? Dúvidas? Generalização é um caso que a gente estudou lá, né? De herança, de superclasse, né? Subclasse. Qual é a regra aqui? A regra aqui é simples. Você vai pegar esse ISA, né? Não tem muito segredo. Por exemplo, pessoa. Vamos analisar aqui. Peguei pessoa. Criei uma tabela. Trivial, né? Pessoa, abre parênteses. Uma lista de atributos separados por vírgula. Primeiro vem o atributo-chave, que é a ID da pessoa, vem sublinhado. Fecha parênteses. Funcionário. Como que eu crio? Simples, é trivial também. Você só vai pôr o salário do funcionário, uma coluna. E
o ID da pessoa lá em cima. Já fiz uma tabelinha de funcionário, 2 coluninhas só. Por que eu não preciso de escrever nome, rua e cidade? Porque já está escrito na outra tabela. Cliente. Crio lá uma tabela chamada cliente. Crio uma coluna com um valor financeiro, que é a avaliação de crédito. E ID da pessoa. 2 coluninhas só. ID e valor. Por que eu não preciso repetir tudo isso daqui? Porque eu já liguei com aquela lá e se eu quiser eu vou lá e consulto na tabela pessoa. Tudo bem? É o que foi feito aqui, ó. Olha o esquema lógico aqui daquele desenho lá em cima. Simples, intuitivo. Pessoal, a generalização e a especialização é a mesma coisa, né? Não preciso repetir. Exercícios. Esses exercícios aqui, ó, explica as diferenças entre os termos chave primária, chave candidata, super chave. Tem que ir lá e folhear os slides da primeira aula, tá explicado. Basicamente é copiar o que está escrito lá, mas muda, né? Escreve diferente com as suas próprias palavras, para eu saber que vocês entenderam. Construa um diagrama de entidades e relacionamentos para um hospital, com um conjunto de pacientes e um conjunto de médicos. Tudo bem até aqui, né? Associe cada paciente a um log. Log é um registro, né? Ó, tomou injeção, mediu a febre, deu tanto. Fez exame não sei de que. Isso aqui é toda a ficha médica do paciente. Dos vários testes e exames realizados. Pessoal, dá uma dica para vocês. O que é um médico? É uma pessoa. O que é um paciente? É uma pessoa. Pronto, olha aqui. Põe aqui, ó, pessoa. Aí você põe aqui médico e aqui paciente. O que o paciente tem de atributo? Tem um log de ocorrências. Pronto, está desenhado. Assim, né? Explica a diferença entre um conjunto de entidades fraco e um conjunto de entidades forte. Tá nessa mesma aula, é só chegar lá naquele slide, conjunto de entidades fraco. É um conjunto de entidades que não possui chave primária. A sua chave primária tem que ser pego do conjunto de entidades fortes. Este sim vai ter o atributo chave. Aqui a pergunta 4 é para vocês refletirem, pensar, quebrar a cabeça mesmo, tá? Podemos converter qualquer conjunto de entidade fraco em um conjunto de entidades forte, simplesmente acrescentando atributos apropriados. É o que eu acabei de falar na 3. Por que então temos conjunto de entidade fraco? Não precisa ter. Você já desenha o MER da maneira correta, da maneira consolidada. Você já põe 2 conjuntos de entidades lá. Só que, como você fez meio correndo, como você quis explicar direitinho, detalhar melhor, você fez assim. Mas, na hora de desenhar, você pode fazer. Mas na hora de criar o esquema lógico, não pode existir conjunto de entidades fraco. Considere o diagrama de entidades e relacionamentos da figura 6.31, que modela uma livraria online. Vamos lá ver? Tá aqui, ó. Vixe, professor, embaralhou a vista. E agora? Pessoal, não se assustem. Vocês viram pedacinho por pedacinho? Agora vocês estão vendo tudo junto. Mas é a mesma coisa, eu já expliquei tudo isso em partes. Agora você vê
como funciona, né? A parte mais bonita, mais elegante, o conjunto todo, tem uma visão do todo, né? Vou explicar esse MER para vocês. Você tem uma entidade aqui, autor, é uma pessoa, né? Tem um nome, tem um endereço. URL, isso aqui é o site do autor, né? Se navegar na internet, ele tem o site dele. Ele diz lá o que ele gosta de estudar, o que ele gosta de escrever, uma lista dos livros que publicou, faz a sua propaganda, né? Oferece os livros dele no site. http://www, é isso. Editora. Editora é uma empresa, é uma pessoa física, assim como o autor é uma pessoa também. Nome, endereço, URL também, tá vendo? E tem um telefone. Aqui poderia ter telefone. É bobagem aguda, né? Porque você vê aqui, ó, URL, você podia pôr o telefone tudo aqui, né? Mas tudo bem. Aí você tem uma outra entidade aqui, chamada livro. É uma publicação, é uma obra, né? Quais são os atributos de um livro? O ano que foi publicado, o nome, né? O título, quanto custa, que é uma loja, né? Tá vendendo. E esse código do livro é um código internacional para todos que é livro. Ah, entendi, professor. Todo livro tem que se relacionar com o autor. Quem é que escreveu esse livro? Vai ter uma tabelinha aqui, né? Igual eu já expliquei como que faz. Campo-chave daqui, joga aqui. Campo-chave daqui, joga aqui. É só pegar o que está sublinhado e ir jogando. Aqui no caso, nome do autor, código do livro. Vai estar aqui, ó. Todo livro é publicado por uma editora, né? A gráfica, né? Que imprimiu, publicou. Então você associa esse código do livro. Esse livro foi impresso na oficina da editora. Aqui, nome. Pronto, está feito. O que mais? Vamos entender aqui, né? Então faz de conta que você foi lá na editora, site da editora, para comprar livro, né? Tem a história do carrinho de compras, né? Cesta de compras. E aqui você vai jogando o livro aqui dentro. Vai relacionando aqui essa tabela com essa. Através desse conjunto de relacionamentos. Você vai pegar o quê? O ID da cesta, uma coluna. E o ID do livro, outra coluna. E cria uma tabelinha que é carrinho de compras da pessoa. Ah, mas de qual pessoa? Relaciona com o cliente aqui, ó. Olha que bacana, projetinho de banco de dados. E esta editora, ela precisa controlar o estoque de livros, né? É uma listagem de mercadorias, né? De itens que ficam no depósito. Aí para eu falar o depósito A, B, C, D, ou seja, tem várias salas, né? Que você guarda lá os livros impressos. Cadastra lá a sala, o lugar do depósito. E aí você relaciona um espaço físico onde tem o armazém com o livro. Cada armazém tem um código, põe aqui. Livro tem um código, põe aqui. Pronto, já relacionei. Só que esse relacionamento ele tem um atributo próprio. Quantos livros tem naquele depósito? Beleza? Tá claro, né? Esse MER já descreveu uma aplicação completa. Olha como a linguagem gráfica, né? Os símbolos são poderosos. Você explicou todo o seu software numa folhinha só, num desenho só.
Sabendo desenhar, né? Poupa 1000 palavras. Se eu fosse escrever isso aí, você ia escrever umas 10 páginas. A pessoa ia ler, não ia entender. Mas você olhando para o desenho, bateu o olho e já viu tudo. Já entendi. Bom, exercício número 5. Livraria online. Liste os conjuntos de entidades e suas chaves primárias. É só vir aqui, pessoal. Ver a elipse que está sublinhada. Pronto. Está lá. Editora. Nome. Autor. Nome. Livro. ISBN. É o código do livro. Cesta de compra. ID da cesta. Cliente. O que está sublinhado aqui? Ó, e-mail, né? Depósito. Código do depósito. Pronto. Já fiz o exercício para vocês. Já soprei a resposta. Suponha que a livraria adicione, além de obras, né? O livro é uma obra. Vou começar a vender agora uma obra que é o quê? É um filme. Esse aqui está meio antigo, fita cassete. Não existe mais esse negócio. CD, não, também não existe mais. Mas vamos supor que está vendendo lá filme. Você comprar um filme, inclui aí, né? Assim como o livro. Fita cassete, CD, segue o mesmo esquema. É só copiar similarmente, mudando os nomes. Inclui lá, ué. Então, o mesmo filme pode aparecer em formato cassete ou CD. É só pôr um atributo lá, ó, formato. E as obras vão ter os mesmos preços. Um filme não tem um autor? Mesma coisa que livro, não é? Um filme não tem também a empresa distribuidora de filmes lá? Columbia Pictures, aquelas produtoras, né? A produtora do filme. Assim como tem o livro, você tem a editora. É só copiar o mesmo esquema do livro. Inclui lá. Agora, estenda o diagrama de entidades e relacionamentos usando generalização para modelar o caso em que uma cesta de compras pode conter qualquer combinação. Pode ter livro, CD ou cassete. Pessoal, vê o modelinho lá de generalização. Uma pessoa pode ser o quê? Um funcionário ou um cliente da firma. Aqui é a mesma coisa. Uma obra. Você vai pôr lá genérico, lá em cima, obra. Aí vai ter o nome da obra, o código da obra, o preço, quanto custa, né? Os atributos lá. Assim como tem de livro, vai ter para CD e para fita cassete. Aí essa obra vai ser diferenciada, ela vai aparecer em forma de livro, em forma de CD ou em forma de fita videocassete. É uma generalização que você faz. Para que usa a generalização? Para economizar, né? Tabela. Uma tabela só eu faço lá o básico, depois eu crio tabelinhas menores somente com o que é diferenciado. Por exemplo, CD. O que um CD tem de diferente que uma fita cassete não tem? É o formato, pronto. Aqui é tabela de CD, aqui é tabela de fita cassete. Os atributos são quase que iguais, né? E o livro? Tem muito em comum, né? Com CD, com fita cassete. Tem o autor, né? Autor do filme, autor do livro. Tem o preço. Tem muito em comum a data de publicação, todos têm. Tudo que for em comum você põe lá na superclasse. Ok? E tudo que diferenciar você põe nas subclasses.
Considere os esquemas de relação mostrados na seção Esquemas Relacionais para Instituição Bancária. Agora é outro MER, que são gerados no diagrama de entidades de relacionamento. Figura 6.25. Para cada esquema, especifique que restrições de chave estrangeira, se houver, devem ser criadas. Vamos lá? Vixe, professor, embaralhou a vista. Pessoal, dá uma lida aqui, vocês vão entender por quê. É tudo repeteco, essas partes aqui eu já expliquei. Aqui é só juntando as partes. Se eu for explicar isso aqui tudinho vai demorar muito. Se vocês olharem, vocês vão lembrar. Tá tudo os pedacinhos lá em cima, só foi juntado. O que o exercício quer? O que o professor está pedindo para vocês? Tudo que for chave estrangeira, né? Chave estrangeira é usado aonde? Principalmente nesses losangos aqui, ó. Conjunto de relacionamento. Isso aqui vai virar uma tabela, né? E quais são as colunas? Não tem atributo nenhum aqui, eu tenho que pegar importado. Chave estrangeira daqui, vem aqui. Chave estrangeira daqui, vem aqui, né? É só isso que eu quero saber. Para cada losango, quais são as chaves estrangeiras. Parei aonde? Agora eu que ficou perdido, embaralhou a vista aqui. Ai, onde que eu tô? Onde que eu vou? Parece mineiro perdido em São Paulo, né? O senhor parou em chave estrangeira. No 6, né? Isso. O 7. Projete uma hierarquia de generalização que vai descendo, né? Superclasse, subclasse. A subclasse é a especialização e a superclasse é a generalização. É tudo um desenho só. Para uma revendedora de veículos automotores. A empresa vende motocicleta, carro de passeio, vans e ônibus. Vou fazer um banco de dados para uma loja, né? Justifique seu posicionamento de atributos em cada nível da hierarquia. Explique por que eles não devem ser colocados em um nível mais alto ou mais baixo. É para exercitar generalização. Aqui você tem que criar uma tabela para cada veículo. Uma tabela para ônibus, uma tabela para vans, uma tabela para carro de passeio e uma para motocicleta. Claro, né? Isso é óbvio. Mas você percebe que motocicleta, ela tem motor, né? Carro também, vans e ônibus também tem motor. Então, para eu não ficar repetindo as colunas, né? Quanto que é a cilindrada, né? O tamanho do motor. Aqui, aqui e aqui. E aqui. Todos têm esse atributo em comum. Todos têm o quê? Qual é o combustível que usa? Olha, já tem duas colunas aqui que não precisa repetir. Todos têm ano de fabricação. Todos têm quem é o fabricante, né? A motocicleta tem fabricante, carro de passeio, vans e ônibus. Todos têm o número do chassi do motor. Todos têm placa. Olha quanta coisa já falei para vocês. Você cria uma tabela assim chamada veículo, põe tudo isso que eu acabei de listar. E aí sim, o que for diferente, somente isso, você vai criando em uma tabela para cada tipo de veículo. E aí sim, você só põe na motocicleta assim o que ela tem de peculiar, que só a motocicleta tem. O que é?
Ah, tem 2 rodas, sei lá. Vocês vão quebrar a cabeça aí e vão fazendo. Para vocês especializarem o veículo, diferenciar uma coisa da outra. É só criar um atributo que diferencia e já tá bom. Pessoal, é isso. Depois que vocês fizerem toda essa trabalheira, acabou a parte de análise. A parte mais alto nível, mais difícil, né? Que precisa do analista. Tá feita. Depois é só trabalho de programação. Eu não estou assim tirando o mérito de um programador, mas programar, sendo que você já especificou tudo direitinho, corretamente, fica mais fácil, né? Você mesmo vai programar, né? Às vezes você pode até passar para outra pessoa e ele vai saber muito bem o que fazer. Você tem que passar o quê? Tudo esse esquema lógico, é esse o objetivo da nossa aula, chegar nesse esquema lógico aqui, ó. Você passa para um programador isso daqui, um bom programador de SQL, já vai saber o que fazer. Tem tudo aqui, ó. Conjunto de relacionamento, conjunto de entidades. É só codificar. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só, acabou. Queria saber o que vocês acharam da aula, se está claro, se tem dúvidas, né? Agradeço muito, imensamente, a participação do meu amigo Adalto aqui. Deixa eu desligar a gravação.